Evangelho de Jesus segundo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 12. Lê junto comigo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais irmãos que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha missão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o 21 como é lindo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que me é muito melhor. Amém? Você pode repetir comigo essa frase de Paulo? Porque para mim... Repete comigo, vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito de Jesus Cristo, essa noite nós nos reunimos ao redor da Tua Palavra. As pessoas que estão aqui, Senhor, não vieram para me ouvir. Eu não tenho resposta para a vida delas. Eu não morri para salvá-las. E só o Senhor nos conhece por completo. Por favor, Jesus, abre os nossos olhos essa noite para compreendermos um pouco mais da beleza do Teu Evangelho. Fala conosco, comunica o Teu coração conosco. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu queria conversar com você hoje sobre a beleza do Evangelho. Amém? A beleza do Evangelho. Tá anotando, mano? O mano aqui faz os resumos aí. Às vezes o que a Mona anota é melhor que meu esboço. Eu não sei como ela consegue fazer isso. Mas eu queria falar com você sobre isso hoje, a beleza do Evangelho. O texto que nós lemos, apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipe, ele me chama a atenção. Nós lemos do 12 até o 23. E esse texto me chamou muita atenção. E nós vamos reler esse texto
E eu queria que você prestasse atenção em algumas palavras que a gente vai notar na leitura desse texto. E eu fiquei me perguntando, o que foi que chamou a atenção de Paulo? Porque Paulo, ele não era um homem comum. Paulo é o que a gente poderia dizer que era um homem acima da média. Paulo falava mais de um idioma. Paulo tinha uma qualidade muito interessante. Inclusive, depois de convertido, Paulo conseguia pregar o mesmo evangelho para um detento que estava preso e pregar o mesmo evangelho para um rei que estava num trono sentado. Então, eu acho que a gente não consegue fazer isso. Eu acho que a gente consegue talvez ir ali em Pedrinhas e pregar para quem está preso. Mas como é que você prega para um rei? Como é que você prega para um presidente de uma república? Teve esses dias agora a coroação do rei da Inglaterra, rei Charles. E toda aquela pompa, todo aquele protocolo. O mesmo Paulo que pregava para um prisioneiro, pregava para um rei. O mesmo Paulo fazia isso. Paulo tinha dupla cidadania, era judeu e também era romano. Então, ele era um homem acima da média. Paulo tinha um conhecimento incrivelmente absurdo. Para você ter uma ideia, o Paulo que a gente está falando, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Na Bíblia você vai encontrar 13 cartas escritas por Paulo. Metade do mundo, Paulo evangelizou. Detalhe, não tinha internet, não tinha avião, não tinha nada que facilitasse isso como nós temos hoje. E Paulo sozinho consegue evangelizar metade do mundo da época dele. É alguém fora da média, era alguém assim, não era alguém comum. E eu fiquei me perguntando, o que foi que capturou a atenção de Paulo? O que foi que mudou o rumo de Paulo? Porque eu tenho certeza que se Paulo viesse num culto nosso, ele não sairia tão mexido. Talvez se Paulo frequentasse as nossas reuniões, as nossas conferências, ele falaria assim, legal, interessante, vocês têm uma tela grandona agora, né? Vocês têm um galpão, né? Talvez isso não mudaria o rumo da vida de Paulo. Alguma coisa aconteceu com Paulo que mudou o rumo da vida dele. E aí você sabe da história que Paulo, no caminho, na estrada para Damasco, perseguindo a igreja, Paulo estava com a intenção de matar os crentes da época. Ele um dia, na estrada a caminho de Damasco, ele é interrompido por uma grande luz que sai do céu e ele cai no chão. Quando ele cai no chão, ele ouve uma voz e fala assim, Paulo, Paulo, Saulo, na verdade, a quem tu persegues? E aí Paulo pergunta, Senhor, quem és tu? E aí Jesus responde para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mauro, Paulo teve um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. E ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele não foi em 2 cultos. Ele não foi em um ano de culto. Não. Um culto. Um encontro de Paulo com a pessoa de Jesus mudou a vida dele. A verdade é que Paulo teve os seus olhos abertos e contemplou a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. É como se Paulo fosse cego, mas não cego fisicamente, como se Paulo fosse cego espiritualmente. E talvez a cegueira espiritual seja pior do que a cegueira física. Porque tem cego físico que tem visão espiritual. E está tudo bem. Mas tem
Muitos de nós enxergamos fisicamente, mas não enxergamos espiritualmente. A ponto de que nós não conseguimos contemplar a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu queria gastar alguns minutos com você, sendo muito intencional, falando sobre a beleza do Evangelho. Vamos ler de novo o texto? Sabe por que a gente vai ler de novo? Porque o que é importante para alguém vai ser denunciado pelo que a pessoa fala ou como a pessoa fala. Você sabia disso? Pensa no que eu estou falando. Ó. Aquilo que é importante para alguém é demonstrado pelo que a pessoa fala e pela forma como aquela pessoa fala. Então, por exemplo, Pedro Lucas gosta de quê? Vocês sabem? Futebol. Por que a gente sabe disso? Ele se veste com camisa de futebol, sim ou não? Faltou ele vir hoje com a camisa do Corinthians para bater certinho com a mensagem. Mas se você gosta de futebol, você vai falar de futebol. Você vai gastar dinheiro com futebol. Tem gente que gosta de trabalhar. Tem gente que a vida é trabalho. E ele só pensa no trabalho. E ele foca no trabalho. E no domingo à noite ele está pensando no quê? No trabalho, na segunda. É assim. O que você... Senta, galera. O que mexe com você, o que você mais gosta, o que você mais pensa, o que você mais deseja, vai ser sempre evidenciado pelo que você fala e como você fala. Tem gente que fala com paixão de dinheiro, porque gosta muito. E a cabeça é o tempo todo pensando em dinheiro, em como ganhar dinheiro, em ter dinheiro para ganhar mais dinheiro, e juntar dinheiro. Por quê? Porque aquilo que a pessoa é fissurada. Esse texto me mostra pelo que Paulo é fissurado. Abre sua Bíblia de novo, bora para o mesmo texto junto. E aí, se você tiver como grifar, riscar, sublinhar, faz isso. Porque, olha como é interessante. O que Paulo está falando, e ele vai denunciar a paixão dele agora, nesse texto. De novo, verso 12. Ele vai dizer assim, ó. O contexto é, Paulo está preso. Ele escreve essa carta aqui preso. Só que ele não é um preso, tipo assim, ó céus, ó vida, estou aqui preso, fui injustiçado. Não, primeiro você percebe que ele está feliz. Ele está feliz porque está preso. Não só está feliz, preso, ele escreve dizendo e demonstrando a paixão dele. Vamos lá ler junto. Verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Agora o verso 13. Contudo, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou preso por causa de Cristo. Verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e temor. Nesses 3 versículos, ele demonstra em cada um deles o que mexe com ele. Ele fala do primeiro, do Evangelho. Ele fala no 13, de Cristo. E no 14 ele fala do Senhor. Agora continua, olha o 15. É verdade que alguns pregam Cristo. Agora olha o 16. Estes o fazem por amor, não sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Olha o 17. Aqueles que pregam Cristo. Olha o 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado.
19. Pois sei o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Olha o 20. Aguardo ansiosamente e espero em nada ser envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo. O verso 21. Porque para mim o viver é Cristo. Só o 22 isso não acontece. Agora no 23 ele vai dizer: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. Acho que você entendeu o que era a paixão de Paulo. A sensação, quando eu leio o que Paulo escreve, é que ele não consegue falar de muita coisa sem apontar para Cristo. A paixão de um homem é denunciada por aquilo que ele escreve, por aquilo que ele, pela forma com que ele fala. A paixão de um homem é denunciada. Você percebe que Paulo, um judeu não faz isso, gente. Um judeu ele é objetivo. Um judeu ele é claro na hora de falar. Se o judeu falar assim, eu quero comer pão no café da manhã. Se o judeu quiser falar isso, ele fala isso. Eu quero comer pão no café da manhã. O brasileiro não. O brasileiro ele enrola mais para falar. Ai, não sei, eu queria comer, acho que pão. Não sei, pão. Talvez um pãozinho. O brasileiro fala a mesma coisa várias vezes para falar a mesma coisa. O judeu não faz isso. Só que se você ler Paulo, ele está escrevendo e parece que todo versículo ele acha um jeito de colocar Cristo naquele versículo. Ei. Toda linha, parece que a cada linha ele tem que falar de Cristo. Ele não consegue fugir de Cristo, ele não consegue deixar de falar de Cristo. Por quê? Porque ele encontrou com Cristo. E eu começo a desconfiar que talvez eu possa, possivelmente, em uma probabilidade futura, estar começando, talvez, a entender o que Paulo está querendo dizer. Porque Paulo não consegue fugir de Cristo. Paulo não consegue deixar de externar o que foi que mexeu com ele. A ponto de, no verso 21, olha o que ele vai dizer. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, você tem alguma coisa que é para você precioso, único e pessoal, intransferível, é a vida. Até na vida dele, que você não vai ver Paulo dizendo assim, porque para mim o viver é o ministério. Porque para mim, e o ministério é bom, porque para mim o viver é o trabalho. Eu trabalho que nem um condenado. Porque para mim o viver é o estudo. Não. Paulo conseguiu... Eu não sei nem te explicar direito. Paulo, ele coisou tanto. Entenda o coisar como... Como é que eu explico? Sim. Paulo ficou tão assim com Cristo que ele botou esse negócio de Cristo na vida dele. Ele falou assim, porque para mim, se eu viver, se eu amanhecer respirando, se está batendo, já sei o nome disso, não é vida. Para mim, viver é Cristo. Que homem é esse? O que foi que aconteceu com Paulo? Te respondo. Paulo teve os olhos abertos e contemplou a beleza do Evangelho. Paulo recebeu a revelação de Cristo. Gente, eu estou falando de um senhor que já foi açoitado inúmeras vezes,
que já foi apedrejado algumas vezes, que uma cobra já picou ele. Estou falando de um homem que já naufragou algumas vezes viajando. Estou falando de um homem que está preso agora, e a prisão que Paulo estava é diferente da prisão de hoje. Geralmente as prisões de antigamente, você ficava com os pés atados e com as mãos atadas. Hoje não, hoje preso não fica algemado. Esse homem escreve feliz, e tudo que você consegue ler é sobre Cristo, ou Jesus, ou sobre o Evangelho. Ele não consegue fugir disso. A vida de Paulo se fechou em Cristo. Ele está falando de Cristo, escrevendo sobre Cristo. E eu fico me perguntando o que foi que Paulo viu, o que foi que ele entendeu. Porque a gente já banhou hoje, já comeu hoje, a gente já dormiu e acordou, e a gente não tem essa contemplação que Paulo tem. E a gente não tem essa empolgação para viver que Paulo tem. Está faltando alguma coisa para a gente. Está faltando alguma coisa para a gente. E eu estou orando esses dias para que Cristo seja revelado a nós. Eu estou orando para isso. Eu estou orando para que Cristo seja revelado a nós. Ai. Qual é a base do nosso discurso? Que nós descobrimos o de Paulo. Qual é a base do nosso discurso? O que está por trás de tudo que a gente fala? Nós descobrimos o de Paulo. O que tem sido alvo da nossa maior empolgação? O que te empolga? O que mexe com você? Eu descobri o que empolga Paulo. Minha pergunta é: com o que temos gastado nosso tempo, dinheiro e energia? Descobri com o que Paulo gastava. Paulo gastava com Cristo. Paulo contemplava Cristo. Paulo não conseguia fugir de Cristo. Cristo era a base do discurso de Paulo. Se Paulo estava bravo, você conseguia ver Cristo na braveza de Paulo. Se Paulo estava cansado, você conseguia ver Cristo no cansaço de Paulo. Gente, é por isso que Paulo não era normal. Porque se Paulo está empolgado, você via Cristo na empolgação de Paulo. Eu estava em São Luís agora, um amigo pastor me perguntou assim: e aí, Eliatan, o que vocês têm vivido como igreja? Falei assim: meu amigo, eu tenho vivido e buscado em Deus um tempo de simplicidade. Eu acho que a gente enfeita demais quando a gente pensa em Deus, em Jesus. E eu falei para ele: eu tenho aprendido a pregar de maneira mais simples, me vestir mais simples, tentar falar mais simples, cultuar mais simples, e tenho tentado transmitir isso para as nossas ovelhas lá em Vitória. Jesus era simples, sentava com homens simples, falava de um jeito simples, e o Evangelho resgata essa simplicidade em nós. A gente que fica abestado sem Jesus, sabia? Se você se julgar meio besta, meio idiota, faz sentido. Porque sem Cristo, sem Jesus, a gente fica meio besta mesmo. A gente começa a se achar com as coisas. Nossa, tem iPad, nossa, tem iPhone, nossa, a camisa é nova.
a gente fica empolgado com o que tem. Não. Jesus era simples. Paulo encontrou Cristo. Esses dias eu postei eu estava na semana passada, a gente foi para Pinheiro e foi um culto simples. Na verdade não era nem culto, era um ajuntamento, só isso. Tinha um rapaz no teclado e a igreja chorando. Era só isso. Não teve pregação, não teve oração, não teve nada, foi só um ajuntamento. E o Luquinhas lá de Pinheiro tirou uma foto. Eu repostei essa foto com uma frase que eu ouvi de Ribinha. Um judeu chamado Abraham Heschel. Ele era amigo de Martin Luther King. Ele escreveu uma frase que mexeu muito comigo. Eu repostei e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Ele escreveu assim, ó: nunca em minha vida pedi a Deus sucesso, sabedoria, poder ou fama. Eu pedi alumbramento e Ele me deu. Vou ler de novo para você, mais uma vez. Heschel escreveu: nunca em minha vida pedi a Deus sucesso, sabedoria, poder ou fama. Eu pedi alumbramento e Ele me deu. Você sabe o que é alumbramento? Já deu um Google aí? Mano, o que está no Google de alumbramento? Sopro criador, revelação, inspiração. Estado de quem se deslumbra. Nossa, olha essa definição. Estado de quem se deslumbra. Olha o que o cara pediu para Deus. Eu já fiz muita oração de tolo, gente. Eu já pedi para Deus carro, já pedi para Deus casa, já pedi para Deus namorada. Já pedi namorada. Já pedi. Já pedi para Deus ministério maior, já pedi para Deus mais gente para nossa igreja. Já pedi para Deus mais recursos financeiros. Já pedi muita coisa para Deus. Só que eu fiquei com vergonha depois que eu li essa frase do Heschel. Porque ele disse: eu não pedi fama, não pedi sucesso, não pedi nada. Eu pedi para Deus alumbramento. É como se ele tivesse encantado com Deus. É como se ele tivesse... meu pai falava uma palavra, quando era criança, ele falava assim: é como se ele tivesse esbabacado. É como se eu estivesse sem palavras. Você está tão maravilhado que você... Assim. Foi isso que ele pediu para Deus. E ele falou assim: e Ele me deu. Eu suspeito que Abraham Heschel descobriu a beleza do Evangelho. Ele descobriu a beleza do Evangelho. Sabe, queridos, não é possível que nós vamos viver um cristianismo de boca. Não é possível que nós vamos viver um cristianismo da boca para fora, mas que não queima nos nossos corações. Foram me perguntar por que eu chorei no dia do batismo de Mauro. Eu não sei explicar, gente. A sensação é como se tivesse uma mão no meu peito, me apertando de um jeito que é uma mistura de falta de ar com... Eu não sei te dizer direito o que é isso. Mas eu não concordo com esse cristianismo da boca para fora. Mas que não queima no coração. Eu não quero esse cristianismo para mim. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús?
Eu quero aquele cristianismo que, apesar de cego por enquanto, eles falavam assim, não ardia o nosso coração quando ele falava. O evangelho ele não é sustentado em sentimentalismo, mas o evangelho não anula as emoções. É como se nós não conseguíssemos explicar o que nós sentimos. É alumbramento. Eu não quero ser crente da boca para fora. Eu quero um coração em chamas. Ah, Gregório. Tem um cara no YouTube chamado Gregório McNutt. Bota no YouTube assim, ó. Fogo, paixão e lágrimas. Gregório. Só escreve isso. Conhece? Já viu esse vídeo? Gregório conheceu Jesus de perto. Gregório contemplou uma porção da beleza do Evangelho. O Evangelho mexe com a gente por dentro. Queridos, nós precisamos avançar de um nível intelectual que estamos para chegar num nível de fervor que precisamos. Vou repetir. Nós precisamos avançar de um nível intelectual que nós estamos para avançar para um nível de fervor que nós precisamos. A gente sabe muito aqui, mas parece que não desceu aqui. Quer ver uma coisa? Você sabe, sim ou não, que Jesus morreu na cruz por nós? Todo mundo aqui sabe isso. Agora, que tanto que essa verdade que você sabe aqui, mexe com você aqui. É disso que eu estou falando. Porque a gente sabe intelectualmente, mas a gente não sente, parece que não mexe com a gente. Parece que é só uma informação. Não. É para mexer por dentro. É para queimar seu peito. É para te apertar de um jeito que você vai sufocar por isso. Precisa descer para cá essa verdade. Se não descer para cá, você não consegue vencer o pecado. Se não descer para cá, você fica cínico na fé. Porque para você é só uma informação histórica, não é uma verdade que queima. Eu conversando com um pastor amigo meu, o Caledson, que pregou semana passada. Eu falei assim, Caledson, eu acho que descobri por que a gente não entendeu o Evangelho. Eu falei para ele assim, vou falar por mim. A sensação que eu tenho é que eu conheço a história de Jesus. Eu, como pastor, sei que só posso ser salvo pelo que Jesus fez na cruz. Você concorda comigo? A gente sabe disso. Se chegar alguém aqui desviado, perdido, para qualquer pecador a gente prega isso, faz o apelo e aquela pessoa aceita Jesus. É assim que funciona? Até aí a gente acertou. Quando foi que a gente errou? Depois disso. Porque até o apelo a gente colocou Jesus. Depois que a pessoa aceitou Jesus, sabe o que a gente fez? É como se a gente dissesse assim, Jesus, tá bom. Agora deixa com a gente que a gente sabe discipular. Parece que a gente apresentou Jesus só para você se converter. Que para você se congregar, a gente te apresentou a igreja. Que desgraça, meus irmãos, com todo o pesar da palavra. Porque nós não temos esse direito de apresentar Jesus só para salvação.
Jesus precisa ser apresentado para a santificação. Jesus precisa ser apresentado para a justificação, para a redenção. Jesus não serve só para o apelo do novo convertido. É como se, sabe, tem muito estudante aqui, presta atenção. É como se a gente tivesse usado Jesus só de introdução. Tem a redação que a gente vai fazer? A redação, até quando eu estudava, era assim: introdução, desenvolvimento e conclusão. É como se a gente pegasse Jesus e só fizesse a introdução. E começamos bem, apresentando Jesus para a pessoa. Só que na hora do desenvolvimento a gente falou assim: agora você vem para o nosso DCC. Agora você vem para a nossa oração. Quarta-feira, 5h30 da manhã. É a oração que vai te ajudar, viu, irmão? Agora você vem para a conferência. Agora você para de fumar, viu? Agora você vestir com essa roupa, viu? E a gente colocou em nós o desenvolvimento. Tudo errado. Nós usamos Jesus só como uma porta de acesso. Depois que entrou, você fechou a porta, agora não precisa mais da porta, né? Fizemos errado. Porque o Evangelho, ele é começo, meio e fim. Evangelho não é só começo. E se nós não apresentarmos para os novos na fé o Evangelho como fundamental para você vencer o pecado, para você ter um bom relacionamento com Deus, você não vai conseguir ficar com a gente. Porque o que vai sustentar a sua caminhada é a sua relação com Jesus Cristo. Dia após dia. Dia após dia. Sabe, amanhã no trabalho, você não precisa de um culto, porque o culto você já foi no domingo. Mas você vai continuar precisando de Jesus para ser assertivo no trabalho. Sabe quando uma proposta imoral chegar com uma notificação para você? Não é de um DCC que você vai precisar nessa hora. Sabe quando um homem chega e fala assim: bora, fuma esse aí. Bora ali, é rapidinho. Você não vai precisar de pastor nessa hora. Porque pastor não santifica. Jesus santifica. Jesus transforma. É do Evangelho que você vai precisar. Esse foi o nosso problema. Queridos, nós reduzimos o Evangelho a muito pouco. Nós reduzimos o Evangelho. Sabe? Eu ouso dizer, do fundo do meu coração, 99% do que nós dizemos ser Evangelho mais parece a ação e esforço nosso, e não obra de Deus. Quer ver uma coisa? Vai ficar gravado isso aqui que eu vou falar. É intencional. Ache o Evangelho dos nossos encontros. Cadê o Evangelho dos nossos encontros? Cadê a obra de Deus em Cristo na cruz por nós? Cadê o Evangelho nos nossos cultos? Nas nossas campanhas? Nas nossas contribuições? Nos nossos evangelismos? Cadê o Evangelho no nosso evangelismo? Os nossos evangelismos parecem ações sociais. E nisso a prefeitura faz melhor. Tem mais recurso, tem mais condições. Eu não estou conseguindo ver o Evangelho nos nossos ajuntamentos. É tudo que a gente está fazendo, sabe? É nosso culto com a nossa cara, a nossa igreja, o nosso DCC. É tudo, parece que é nós que fazemos do nosso jeito. E o Evangelho não é o que nós fazemos do nosso jeito. O Evangelho é o que Deus fez do jeito dele por nós. Evangelho é a obra de Deus. Eu tenho visto muito, é a nossa obra. Do que você parar para pensar? Olha o nosso louvor. Olha a nossa pregação. Olha a nossa vida. Cadê o Evangelho?
A gente está chamando de evangelho aquilo que a gente acha que é e não é. Evangelho é o que Deus fez. A gente está chamando de evangelho o que nós fazemos. Culto evangelístico. Não. Isso não é evangelho. Para a gente fechar, eu anotei aqui algumas palavras que parece que sumiram do nosso vocabulário, que eu tenho certeza que nós não falamos, não usamos no nosso dia a dia, e nós nem sequer apontamos isso para Deus. Quer ver uma coisa? Alumbramento é uma delas, você já sabe. Tem a palavra que usou, qual foi? Para alumbramento, tradução? Contemplação, foi isso? Deslumbrar. Quando foi uma vez que você falou deslumbrar? Você lembra? Eu não lembro. Alumbramento, maravilhado. Quer ver uma outra? Fascínio. Quando foi uma vez que você ficou fascinado por algo? O fascinado da gramática é como se fosse a fissura do maranhense. Eu estou fissurado nesse negócio. Quero muito, desejo muito. Alumbramento, fascínio, contentamento. A gente não usa essa palavra. Quer ver uma outra? Devoção. Eu acho que os nossos irmãos católicos são mais devotos que nós. Em muitos aspectos. Devoto. Parece que essa palavra é até católica, não é. Devoção vem de devoto. Quer ver uma outra? Paixão. Quer ver uma outra? Suficiência de Cristo. Essas palavras parecem que não fazem parte do nosso vocabulário. Porque a gente não usa, não escreve, desconhece e nem para Deus a gente aplica isso. Queria te convidar a ficar de pé. E eu encerro com essa frase aqui. Olha o que eu vou te falar. Existe uma beleza indescritível e infinita no Evangelho. A obra suprema de Deus. Vou repetir de novo, novamente, mais uma vez. Existe uma beleza indescritível e infinita no Evangelho. A obra suprema de Deus. Queridos, me faz um favor, vira todo mundo de costa e olha para aquela cruz ali, ó. Nós vamos terminar o culto assim, relaxa. Então, eu estou tentando fazer esse exercício, vou fazer com vocês junto. Algumas religiões fizeram da cruz um amuleto. A cruz não é um amuleto. E a verdade é que existe uma beleza infinita, indescritível na obra suprema de Deus, o Evangelho. Toda vez que você olhar para a cruz, gaste um pouco mais de tempo buscando em Deus o que ela significa de fato. Billy Graham diz que a cruz é a prova
de que eu sou depravado, mas também é a prova de que eu sou amado. Você pode fazer tatuagem, você pode fazer um desenho na porta do seu quarto, você pode fazer uma correntinha, botar no seu pescoço, você pode fazer o que você quiser com aquilo ali. Mas eu garanto para você, tem alguma coisa a mais naquilo ali. E eu não estou falando daquela madeira, daquele LED ali, não estou falando disso. Eu estou falando do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo por nós. Tem alguma coisa a mais ali que nós ainda não vimos. Que talvez chegou na nossa cabeça, mas não desceu no nosso coração. E a minha oração é que os nossos olhos espirituais se abram, para que a gente contemple o que Paulo contemplou, para que a gente contemple o que João contemplou. Sabe, se você quiser virar para cá, pode virar. Sabe, a gente está vivendo um cristianismo muito raso. Eu acho que a gente está vivendo um cristianismo sem Cristo. Não só porque eu não sinto, porque parece que não é verdade para nós. Maluco, vou te falar um negócio aqui, ó. Outro dia, antes de começar um culto aqui, eu sentei para conversar com Mona sobre Boticário. Mona falava do Boticário com uma alegria, com uma convicção, que eu quase me converti ao Boticário. Eu preciso falar, olha para a cara de Mona aqui, ó. Eu só mencionei Boticário. E é claro que Boticário não é uma religião para ela. Mas é algo que ocupa uma importância muito grande na vida dela. Isso é nítido. Só você conversar 2 minutinhos com ela. Qual é o problema? O nosso problema é que o que Jesus fez naquela cruz por nós não mexe com a gente. Não faz sentido para a gente, não empolga a gente. É como se eu estivesse falando de uma notícia de jornal. Ele morreu, eu fiquei sabendo desse negócio. Gente, é porque Deus fez assim, é porque eu não sei te explicar. Porque Deus escolheu que não cabe para o pregador enfiar na cabeça da ovelha o Evangelho. Eu posso te apresentar, mas colocar dentro de você só o Espírito Santo pode fazer. Ou ele abre os seus olhos para que você veja, ou ninguém vai fazer isso. Eu quero ficar quieto. Eu quero ficar quieto. Quando eu olho para a cruz, sabe o que acontece comigo? Eu olho para a cruz, eu lembro que era eu que era para estar lá. Gente, eu olho para aquilo ali. Alguém falou isso. A cruz é o grito de Deus. Acho que foi Billy Graham que falou. A cruz é o grito de Deus dizendo ao homem: você não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Parece que ela grita isso. Eu lembro de uma cena, sempre falo isso, da cena do Paixão de Cristo. Tem uma tomada de imagem que eles fazem de baixo para cima. O sangue de Jesus, como fosse as gotas escorrendo naquela cruz. Eu não quero te empolgar, eu não quero mexer com suas emoções. Eu quero te apresentar o Evangelho. E eu te garanto, tem uma beleza naquilo ali que eu não consigo te descrever.
Os pais da igreja viram algo que nós não vimos. Eu vou te dar um conselho: pare de escutar a pregação do YouTube. Tem muito lixo de pregador no YouTube. Filtra mais o que você está ouvindo. Tem muito pregador que não está contemplando Jesus, está falando abobrinha para a igreja. Eu estou entendendo isso agora, me perdoa. Eu não posso pegar esse microfone e falar de mim aqui. Nem do que eu sinto, do que eu quero, do que eu penso. Jesus não me permite fazer isso. Tenho que falar do Evangelho. Eu não sei te explicar mais. Eu só estou pedindo para Deus alumbramento. Se eu não estiver cativado por Deus, se eu não estiver impressionado com Deus, sabe o que vai acontecer comigo? Vou dizer de mim, tá? Pastor de vocês. Aí você tira por tabela o que pode acontecer com você. De mim, se eu não estiver alumbrado com Deus, impressionado, fascinado por Deus e pela obra dele naquela cruz, eu vou ficar impressionado com o ministério. Eu vou ficar impressionado com o dinheiro. Eu vou ficar impressionado com o sucesso. Eu vou ficar impressionado com a opinião dos outros que estão falando bem de mim na cidade. Ou talvez eu vá ficar triste pelo que estão falando mal de mim na cidade. Se eu parar de olhar para Jesus, eu vou me perder. Se eu parar de me impressionar com Jesus, eu vou me impressionar com qualquer outra coisa menor que Jesus. A reflexão é para nós. Será que estamos impressionados com Jesus? Fascinados com Jesus? Sabe, eu acho que até o fato da gente não pecar não está apontando para Jesus. Você entendeu o que eu falei? Eu acho que até o fato da gente não pecar não está apontando para Jesus. Porque a gente parou de pecar e a gente está falando assim: graças a Deus eu não estou pecando. Ó, essa semana eu parei. Estou há tantos dias sem pecar. Estou firme, estou forte. Eita. E bota aí o pecado que você quiser, tá? É a mesma coisa tudo. E eu acho que a gente atribui muita coisa a nós quando a gente consegue parar de pecar. Estou firme, pastor. Você é um miserável, isso que você é. Essa é uma reunião de miseráveis. A gente não consegue pecar porque Jesus está fazendo algo em nós que é maior que a força do pecado. É por graças a Ele que a gente conseguiu parar de pecar. Eu me conheço. Eu conheço 90% de vocês. Se não fosse Jesus fazendo uma obra de verdade, se Ele não estava aqui essa noite. Domingo à noite, 7h30, agora você estaria se arrumando para a maldade. Você estava cheio dos contatinhos, aí vai beber aonde hoje? E aí a boa de hoje vai ser onde? Vambora que segunda-feira ninguém é de ninguém. Era isso que você estava fazendo. Era assim ou não era, Cadu? Hein, Cadu? Era assim ou não era? Sem Jesus era isso, papai. Não tem frescura, não tem mistério. Aí a gente aprendeu a tocar um instrumento, a gente se acha. Aí a gente aprendeu a ler uns versículos e explicar, a gente se acha com o microfone na mão. Não. Precisa ser verdade, a música do Zoe lá. Nunca foi sobre nós.
nem sobre o que podemos fazer. Gente, canta essa música de segunda, terça, quarta, quinta. Vendo uma vez no dia canta essa música. É tudo sobre você, Jesus. Amém? Tem beleza no Evangelho. O Evangelho não é um assunto que você já sabe. Eu te garanto, se você pensou isso é porque você não sabe de nada, inocente. Porque os pastores mais santos que eu tenho andado nesse país, os homens mais de Deus desse estado, que já estão há anos-luz na nossa frente sobre o Evangelho, dizem que só estão arranhando uma superfície e que não descobriram nada ainda. Eu vou dizer que eu já sei. Estou ficando doido, gente, pelo amor de Deus. Paul Washer, vou encerrar agora. Paul Washer falou o seguinte: se nós vivêssemos 100 anos e somasse com a eternidade inteira, não seria tempo suficiente para contemplarmos o Evangelho e a sua beleza. Você acha que eu sei o quê, meu filho? Eu não sei de nada. Eu sou o que Spurgeon falou. Eu sou um mendigo falando para outro mendigo onde eu encontrei o pão. É isso que nós somos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Jesus, te louvamos por essa noite. Obrigado pelo culto. Obrigado pela oportunidade que temos de congregar juntos. Não é sobre a recomeçar. Não é sobre o Dia das Mães. Não é sobre o nosso pecado. Não é sobre a nossa performance. Não é sobre o nosso dízimo alto. Não é sobre a nossa estrutura de som e mídia. Não é, Senhor, sobre nós. Obrigado pelo seu Evangelho. É sobre você, é sobre a obra suprema de Deus. Jesus, abre os olhos dos meus irmãos. Jesus, abre os meus olhos. Eu não me considero com olhos abertos ainda. Eu quero sentir mais, eu quero ser mais fervoroso, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais paciente, eu quero ser um pastor melhor para essas ovelhas e para essa casa. Eu quero ser um marido melhor para minha esposa, pai melhor para os meus filhos, mas eu quero, mais do que tudo, contemplar a beleza de Jesus Cristo. Eu quero entender com força, Senhor, o que foi que aconteceu naquela cruz há 2000 anos atrás. Eu quero entender, Senhor, que tão ignorante eu sou, que tão miserável eu sou, que tão carente de Deus eu sou. Eu quero entender, Senhor, o que eu ainda não descobri. Eu quero ver o que eu ainda não vi. Eu quero sentir o que eu ainda não senti. E abre os nossos olhos, Senhor, nós te pedimos isso. Abre os nossos olhos para contemplarmos a beleza do Evangelho. Do teu jeito, no teu tempo. Nós, como igreja, te clamamos isso com sinceridade do nosso coração. Eu não te peço por mais ovelhas, Senhor. Eu te peço por mais revelação de Jesus. Me perdoa por ter te pedido mais recursos. E o Senhor sabe quão nós precisamos e queremos usar bem esses recursos. Mas me perdoa porque às vezes eu quis mais recursos do que o Jesus que me dá o recurso. E essa noite, Senhor, nos cobre com teu sangue. Abre os nossos olhos para ver a beleza do Evangelho. Que essa semana seja uma semana de experiências contigo. No trabalho, viajando, estudando, orando, comendo. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor, para contemplarmos a beleza do Evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.